Antes de mais, na sequência do impedimento do Dr. Bruno Fernandes em prestar algum esclarecimento em relação à intervenção do Sr. Presidente de Câmara no que diz respeito à política de saúde em Guimarães, cumpre-me aqui esclarecer de forma bem clara, para que dúvidas não restem, que o PST local partilha todas as preocupações que passam por todos os cidadãos em relação à política de saúde, em relação ao estado da saúde em Guimarães. Estamos certos, estamos convictos, até pelas diligências que nós próprios também acabamos por desempenhar, que esta situação será resolvida no breve prazo. É uma situação que se vem arrastando há mais de 9 meses. Já ultrapassou vários governos e cumpre agora resolver a situação. Estou certo e seguro que saberemos encontrar a melhor solução para um problema que se vem arrastando, já com demissões vindas, nomeadamente do anterior governo. Mas, acima de tudo, é importante salientarmos que as questões partidárias aqui não nos devem preocupar. Não devemos fazer deste um cavalo de batalha. Devemos assegurar aos cidadãos que representamos que os cuidados de saúde sejam efetivamente assegurados e não contribuir para falsos alarmismos, porque, na verdade, a política de saúde continua a ser assegurada no dia-a-dia por profissionais que sabem dar o corpo às balas e sabem resolver diariamente os problemas que a eles são colocados. E é, acima de tudo, também importante saber colocar que o PST, como disse muito bem o Sr. Presidente de Câmara, esteve na gênese da constituição do hospital tal qual hoje o conhecemos. E não será o PST de Guimarães, seguramente, nem será o PST nacional, seguramente, a contribuir para colocar qualquer pedra, por mais pequena que seja, no normal funcionamento do Hospital de Guimarães. Não se coloca atualmente, seguramente, qualquer problema de qualificação em termos puramente oficiais. Aquilo que nós podemos continuar a assegurar é que o problema será resolvido no breve prazo, a contento de todos. Continuamos a partilhar todas as responsabilidades. Sr. Presidente de Câmara exigiu a todos que saibamos estar à altura das responsabilidades. Também nós pedimos ao Sr. Presidente de Câmara que esteja à altura dessas mesmas responsabilidades. Sr. Presidente de Câmara, Srs. Deputados, no relatório de atividades que a Câmara Municipal nos apresenta, são colocadas algumas questões, algumas referências que gostaríamos naturalmente de ver esclarecidas. Nomeadamente, consta nesse mesmo relatório, e passo a citar, que o desenvolvimento de estudos urbanísticos e projetos, nomeadamente referentes à requalificação da área central da Vila das Taipas, será uma realidade. No relatório referente ao período anterior, esta mesma expressão já dele constava. Nesse sentido, gostaríamos de saber, Sr. Presidente de Câmara, qual o ponto efetivo da situação desse mesmo projeto, que tipo de requalificação estão a pensar executar no centro da Vila das Taipas e qual a respectiva calendarização. Sr. Presidente de Câmara, também gostaria aqui de colocar uma outra questão, na medida em que verificamos que no relatório de atividades que ainda agora a Sra. Deputada do Partido Socialista teve a gentileza de nos reler, são elencados diversas propostas, diversos concursos públicos que foram sucessivamente efetuados, estudos que estão em carteira, estudos que estão a ser desenvolvidos, estudos que estão em execução. Mas há um estudo que não tem qualquer tipo de menção nesse mesmo relatório de atividades e que diz respeito, mais concretamente, ao estudo de sustentabilidade económica e financeira da Plataforma das Artes e Criatividade, que há o compromisso, naturalmente, de que tal se venha a concretizar no breve prazo. E, portanto, aquilo que nós perguntaríamos ao Sr. Presidente é, nesta fase, exatamente em que ponto está esse mesmo estudo de sustentabilidade e para quando a respectiva apresentação pública. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no relatório de atividades da Câmara referente aos meses de setembro e outubro de 2011 consta, volto a citar, revisão da Carta Educativa do Concelho de Guimarães, estudo sobre o número de alunos matriculados nos estabelecimentos de educação e ensino, tendo por objetivo a apresentação de propostas de reordenamento da rede escolar. Por sua vez, no relatório de atividades da Câmara Municipal de Guimarães referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2011, passo a citar, consta revisão da Carta Educativa do Concelho de Guimarães,
Estudo sobre o número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino e educação, tendo por objetivo a apresentação de propostas de reordenamento da rede escolar. Em maio de 2011, aquilo que se mencionava era, volto a citar, realização de reuniões no âmbito da revisão da Carta Educativa. Consideramos como fundamental a concretização da revisão da Carta Educativa. Trata-se, sabemos, de um imperativo legal ao fim de 5 anos. Mas trata-se, acima de tudo, de adequar as opções em que assentou a Carta aprovada em 2006 a uma nova realidade, sob os pontos de vista económico, social e demográfico. É o próprio município que o reconhece nas grandes opções do plano para 2010. A Carta Educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos no quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município. O município, e muito bem, tem vindo a desenvolver um forte investimento na área da educação. Vastas vezes elogiamos estas opções. Mas a Carta Educativa em questão, que está em vigor, está, do nosso ponto de vista, ultrapassada. E o melhor sintoma disso mesmo é que o próprio município nem sempre a cumpre. Basta analisar algumas das intervenções que resultam do próprio relatório de atividades da Câmara Municipal que hoje estamos a apreciar, para concluirmos da necessidade de ser rapidamente revista essa mesma Carta Educativa. A racionalidade na administração dos dinheiros públicos, do nosso ponto de vista, assim o exige. Que não estejamos nós a efetuar hoje investimentos que venham a resultar amanhã como desnecessários em virtude de uma dificuldade ou uma deficiência no planeamento. Os tempos não estão para desperdícios de recursos. Daí os nossos desafios ao Executivo Municipal. Primeiro, que se diligencie pela rápida conclusão da revisão da Carta Educativa. Segundo, que nesse processo o Executivo envolva os partidos políticos, poder e oposição. É preciso ter presente que a futura Carta Educativa que venha a ser elaborada deverá resultar de um compromisso o mais alargado possível, porque ultrapassará a vigência deste mesmo Executivo. E, acima de tudo, provavelmente, o Executivo poderá ter de efetuar opções duras. E aquilo que nós gostaríamos é fortalecer politicamente esse mesmo documento. Devemos procurar, mais uma vez aqui, ultrapassar as barreiras partidárias, de modo a conseguirmos aprovar um documento com a força política necessária à sua aplicação prática. Porque, acima de tudo, aquilo que nos move são os interesses do município. Sr. Presidente, senhores deputados, numa recente iniciativa partidária, foi publicamente anunciado pelo Sr. Vereador Domingos Bragança que Guimarães tem um enorme desafio para vencer, qual seja o de garantir a sustentabilidade das intervenções realizadas e continuar a intervir nas vilas e freguesias do concelho de Guimarães com um orçamento menor. Acresce ainda que, como é referido também publicamente em órgão de comunicação social local por um responsável da Fundação Cidade de Guimarães, não está hoje garantida a sustentabilidade dos novos equipamentos. Estas preocupações não são novas para o PST. Sistematicamente temos vindo a suscitar interrogações quanto a essa mesma sustentabilidade. Sempre nos foi garantido e assegurado que a sustentação dos equipamentos estava garantida e que os seus efeitos práticos perdurariam para além da Guimarães 2012. Assim o esperamos e assim o desejamos. E nesse pressuposto fomos viabilizando as opções municipais. E, na verdade, há fatores que há muito nos preocupam e que podem dificultar a superação do desafio que foi referido por Domingos Bragança. Desde logo, nomeadamente, a reduzida natalidade. Este facto motiva uma redução no médio prazo dos potenciais criadores que poderão recorrer precisamente aos equipamentos que nós estamos a implementar. Reduz também os próprios consumidores finais daquilo que venha a ser a própria criação. Sem esquecer da nova estrutura económica que surgirá como consequência
de uma população manifestamente mais envelhecida, além, seguramente, de outros fatores demográficos que, oportunamente, provavelmente teremos de oportunidade de analisar. Acresce, por exemplo, também, que dos últimos censos, o Concelho de Guimarães resultou uma perda de cerca de 1.500 habitantes, ao mesmo tempo que em Braga e Famalicão verificamos uma tendência inversa de subida. Ou seja, preocupa-nos nesta perspectiva, tendo em conta estes fatores, a necessidade de garantirmos uma sustentabilidade dos equipamentos, pelo que temos de inverter claramente para que isto seja efetivamente assegurado, uma tendência que permita, portanto, fixar, em termos de residenciais, população aqui no concelho. Por outro lado, e também em jeito de salientar, e penso que em termos públicos também a própria Fundação Cidade de Guimarães tem manifestado alguma tendência nesse aspecto, recomendamos que em termos turísticos, tendo em conta algumas situações que têm vindo a público em termos nacionais, que provavelmente é necessário apostarmos em novos nichos de mercado, nomeadamente os novos países emergentes, dado que a Europa Ocidental, em virtude de uma crise estrutural económica, provavelmente acabará por também diminuir os fluxos turísticos para a nossa cidade. Portanto, temos aqui uma recomendação também para esse ponto de vista, para alterarmos os nossos nichos de segmentação em termos de atratividade. Naturalmente que as declarações proferidas pelo vereador Domingos Bragança nos preocupam, particularmente nesta fase do investimento público. Na verdade, como bem sabe o Sr. vereador Domingos Bragança, não basta ter dinheiro para comprar um Ferrari. São necessários recursos económicos e financeiros para os manter após essa mesma aquisição. E das declarações públicas, não parece resultar que, infelizmente, esse mesmo desafio esteja ganho à partida, esteja assegurado à partida. Todos estes fatores, com maior ou menor incidência, já são sensíveis há alguns anos. A quando dos lançamentos dos projetos, era evidente que tais condicionantes exógenas já se verificavam. Estávamos certos que o município teria perspectivado estas variáveis. Sempre foi transmitida aos vimaranenses a sustentabilidade destes investimentos. Até ao presente, não foi tão pouco perspectivado algum receio quanto a essa mesma sustentabilidade. Trata-se de uma inovação. Mas declarações como as de Domingos Bragança levam-nos a concluir que a sustentabilidade desses equipamentos apenas poderá ser assegurada, pelo menos, com o sacrifício das intervenções em vilas e freguesias do concelho, o que até agora não foi assumido. Esperamos que o Concelho de Guimarães não fique escravo no seu dia-a-dia, no futuro, destes investimentos.